História dos acidulantes. No século XVII, a noção de nutrição e dieta mudou nos países do norte da Europa. Os primeiros experimentos químicos fomentaram a ideia de que os sais resultavam da união de ácidos e bases. A digestão não era mais considerada um processo de cozimento, mas uma sucessão de fermentações controladas por uma produção equilibrada de ácidos e alcalis. Principais tipos de aditivos, usos e funções. Os produtos podem ser chamados de acidulantes se alteram a acidez e a conservação do produto final. Existem diversos tipos, como os naturais e artificiais. Eles são muito usados na indústria de alimentos porque são capazes de fazer os produtos durarem mais. São capazes de alterar gosto, cheiro, controlam bactérias e melhoram até mesmo a aparência dos alimentos, fazendo com que o lucro de muitas empresas aumentem, já que os ácidos podem tornar os produtos mais atrativos e dão uma ideia de praticidade no dia a dia. Entre os principais temos o ácido cítrico, o ácido cético, ácido fumárico, ácido lático, ácido málico, ácido fosfórico, ácido tartárico, ácido carmínico. Entre os proibidos pela Anvisa, nós temos o cantaxantina sintética, ractopamina, olestra. Eles contêm perigo à saúde humana. Alguns têm sua forma natural e outros têm a maneira natural e artificial, que por serem produzidos em laboratórios podem acabar recebendo substâncias que fazem mal. Os acidulantes naturais são os ácidos cítricos, que são encontrados em frutas, ácido lático, ácido málico, ácido tartárico são os principais naturais. Temos também os acidulantes sintéticos ou artificiais, que são o ácido acético, ácido fosfórico, ácido carmínico, ácido graxos trans, que é a gordura trans. O ácido cítrico, também chamado de hidroxitricarbóxico, ácido beta e hidroxitricarbálilico, é um ácido orgânico encontrado principalmente em frutas cítricas. Sua fórmula química é C6H8O7. O ácido cítrico é utilizado na indústria alimentícia como conservante contra micro-organismos e regulador de acidez em alimentos. Ele tem uma estrutura sólida, cor branca, sem odor e afunda e se mistura com a água. Quando o acidulante, assim como os demais aditivos, chega ao nosso organismo, ele passa pelo fígado que irá processá-lo. O órgão percebe que se trata de uma substância estranha, portanto, passa a transformá-la para eliminá-la via urina. Ao consumir aditivos em excesso, ocorre o aumento do estresse oxidativo das células, pois essas substâncias causam mudanças nas células, liberando radicais livres que podem propiciar doenças. Principais riscos. Os refrigerantes são bebidas muito consumidas pela população. Entre seus ingredientes estão os acidulantes, responsáveis por regular o pH e doçura do açúcar, além de realçar o sabor. O ácido fosfórico está presente em refrigerante sabor cola e, quando ionizado, este composto químico pode diminuir o teor de cálcio no organismo do indivíduo. Além da descalcificação óssea, o consumo excessivo de acidulantes pode ocasionar inflamação estomacal e cirrose hepática. Que é isso? Dúvida cruel. Um aditivo seja liberado no Brasil pela Anvisa e proibido em outros países. Por que isso ocorre? Discutir controvérsia. Corantes artificiais. Corante artificial é uma solução sintetizada a partir de diversas substâncias, sejam elas animais, vegetais ou artificiais, carvão mineral, alcatrão ou sintetização por via de petroquímica. A justificativa para o uso desses aditivos alimentares é o apelo visual que eles proporcionam. Corantes artificiais que são proibidos na Noruega, Áustria, Finlândia, Reino Unido e na França, e restritos no resto da União Europeia, ainda são encontrados em todos os outros países, incluindo o Brasil, em itens como queijos, doces, refrigerantes e muitos outros. O problema desses corantes é que são feitos com elementos derivados do petróleo e do alcatrão, que estão associados a vários tipos de câncer, inclusive no cérebro. Estudos feitos pela Agência de Normas Alimentares do Reino Unido dizem que consumir certos corantes e conservantes de benzoato de sódio, que é um agente antimicrobiano que está presente em alimentos como sucos, refrigerantes, vinhos, ketchups, margarinas e geleias e temperos,
podem estar ligados à hiperatividade em algumas crianças, que no caso é a agitação excessiva da criança. Portanto, muitos países optam em restringir esse tipo de ingestão de alimentos, ou até mesmo alertar que pode ser prejudicial à saúde. Porém, a maior preocupação é que quase todos esses tipos de corantes que podem surtir uma reação cancerígena nas pessoas estão disponíveis na nossa alimentação cotidiana no Brasil. Reportagens sobre toxicidade desses aditivos. A toxicidade de aditivos artificiais pode ser aguda ou crônica. A nível sistêmico, por exemplo, temos dermatites e alterações no comportamento, ou local, como diarreia. Embora algum desses efeitos possam surgir em minutos ou horas, muitos outros malefícios podem ser observados somente a longo prazo, o que dificulta o entendimento dos mecanismos farmacotoxicológicos. Entre os males relacionados ao excesso de consumo estão alergia, hiperatividade e câncer. Toxicidade desses aditivos alimentares nos animais. Os aditivos alimentares também estão relacionados a mudanças comportamentais em animais, causando um aumento da ansiedade. Essa foi a conclusão de um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos, que realizou o estudo com ratos de laboratório. Os pesquisadores afirmaram que, ao colocar os camundongos em contato com emulsificantes sintéticos utilizados em alimentos como biscoitos, bolos e margarinas, foi possível observar mudanças no comportamento e aumento da ansiedade dos roedores. Eles colocaram os aditivos nas águas desses camundongos e, após 12 semanas, foi possível observar o efeito das substâncias na alteração do comportamento dos animais. Os machos apresentaram sintomas semelhantes à ansiedade humana, enquanto as fêmeas reduziram suas interações sociais. Refrigerante. No refrigerante, os tipos de acidulantes variam dependendo do sabor, mas em geral atuam regulando o pH e a doçura do açúcar, além de realçar o sabor. Normalmente, o ácido fosfórico é mais utilizado em refrigerantes sabor cola, como a Coca-Cola e a Pepsi. Já o ácido cítrico é mais comum em refrigerantes sabor limão, como Sprite e a soda, mas também está presente em outros refrigerantes, como no Guaraná Antártica e na Fanta Guaraná. E já o ácido tartárico geralmente é encontrado em refrigerantes sabor uva. Vinagre. O ácido acético é o componente mais importante do vinagre, correspondendo à sua acidez volátil. O vinagre deve ter entre 4 e 6% de ácido acético, sendo 4% o mínimo estabelecido no Brasil. Salgadinho. Nos salgadinhos, o ácido cítrico é bastante utilizado, e algumas marcas que utilizam são Ruffles, Cheetos, Doritos, entre outros, também variando conforme o sabor. Receita alternativa que tenha uso do aditivo, porém na sua versão natural. Ingredientes para o bolo: 2 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, 3 colheres de sopa de margarina, suco de 1 ou 2 limões, dependendo do tamanho, raspas da casca de um limão, 3 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 xícara de leite, 2 colheres de sopa de fermento em pó. Para a cobertura: 2/3 da lata de leite condensado, raspas da casca de um limão pequeno, suco de meio limão. O modo de preparo do bolo: bater no liquidificador as gemas, o açúcar e a margarina. Em seguida, juntar o suco e raspas do limão, o leite e farinha aos poucos. Por último, misturar delicadamente as claras em neve e o fermento. Espalhar a massa em uma assadeira retangular média já untada e assar no forno pré-aquecido por mais ou menos 40 minutos em temperatura de 180 graus. A cobertura: misturar tudo em uma panela pequena e levar ao fogo, mexendo sempre até levantar fervura. Como truque para aumentar a durabilidade do nosso bolo, podemos usar uma receita natural. O açúcar e o sal têm características de aumentar a durabilidade do alimento. Na antiguidade, quando não se tinham os recursos como geladeira, fogão, que hoje em dia ajudam na praticidade, as pessoas cobriam as carnes com sal para ajudar no tempo de conservação. Então, para aumentar a duração do nosso bolo, usaremos a calda para regar o bolo e usaremos as propriedades do açúcar. E para isso nós usaremos o suco de um limão, meia xícara de água e 1 colher de sopa de açúcar. Por meio das pesquisas apresentadas, concluímos que os acidulantes são responsáveis por acentuar o sabor ácido e controlar o pH dos alimentos, evitando a proliferação de micro-organismos. O excesso do consumo desse tipo de aditivo pode ocasionar doenças, então o ideal é consumir alimentos naturais, se possível orgânicos e ecológicos.
As alternativas para reduzir esse excesso de aditivos na nossa alimentação seria comer mais comidas caseiras, porque temos noção do que está sendo colocado. Evitar ultraprocessados, como refrigerantes. Nesse caso, podemos fazer uma receita de água com gás, limão e algum tipo de adoçante natural, se necessário. Portanto, temos diversas opções que podem sair mais baratas, visto que os alimentos de fast food são caros em diversas regiões. Então, temos como produzir pequenas hortas em casa, livres de agrotóxicos e que saem barato, pois usamos a semente do alimento que já consumimos anteriormente em sua maioria. Reflexão. O governo brasileiro investe mais em propagandas e parcerias com empresas de industrializados e fast food do que o incentivo à alimentação saudável. Alunos consomem comidas enlatadas, biscoitos e achocolatados, que não trazem nenhum tipo de nutriente. A escola, por ser um ambiente educativo, deveria ensinar os alunos sobre saúde, alimentação e meio ambiente.